pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou o André Faria. Eu sou o Luiz Faria Júnior e hoje a gente vai falar sobre o Batman, que é o Batman do Sprint ou da iteração. O que é isso, como que a gente trabalha isso na nossa empresa. Vamos falar de alguns artigos em blogs, novidades da semana, sobre agilidade, sobre notícias de TI no geral. Alguns cursos que vão acontecer sobre agilidade também, cursos na USP e alguns eventos, e uma dica de livro bem interessante. Bom, então o Batman da semana foi uma ideia que a gente pegou do livro The Art of Agile. Então foi uma ideia muito interessante para lidar com tarefas, com atividades emergentes que precisam ser feitas ao longo da iteração, ao longo do sprint. Então no nosso caso especificamente aqui na BlueSoft a gente tem uma série de questões relacionadas a problemas emergentes, principalmente porque a gente tem aí um código legado muito grande, às vezes aparece algum problema, efeitos colaterais, e a gente precisa de alguém para resolver aquilo emergente. No passado a gente não tinha alguém responsável por atender esse tipo de requisição, e o que acabava acontecendo era que ao longo da iteração o pessoal era interrompido, então estava trabalhando em par numa história de usuário, era interrompido no meio da iteração para resolver aquele determinado problema. Isso atrapalhava bastante. Nas reuniões de retrospectiva era uma das coisas que mais apareciam, o pessoal reclamava muito dessas interrupções e todos eram interrompidos de forma aleatória. Eis que nós pegamos essa ideia então do livro The Art of Agile, e a ideia do Batman da semana nada mais é do que alguém que é escolhido naquela semana ou na iteração para ficar responsável por atender a esse tipo de problema de solicitação, coisas emergentes, algum bug que aparece em produção que tem que ser resolvido na hora, alguma questão desse tipo. Então, assim, para a gente aqui na BlueSoft isso tem funcionado muito bem. Toda semana a gente troca essa pessoa que assume esse papel de Batman, Ficou até uma coisa divertida, a gente realmente chama a pessoa de Batman durante aquela semana. E o suporte fala direto com esse desenvolvedor quando precisa, então melhorou também a comunicação do suporte com o desenvolvimento depois que a gente adotou essa ideia aí de Batman. Então uma dica bem interessante, e aproveitar, pedir para vocês também deixarem nos comentários o que vocês fazem em relação às tarefas emergentes. Não ocorrem esse tipo de tarefa nas equipes de vocês, ou se ocorre, como vocês lidam com isso, É uma coisa interessante para se discutir. Aí eu creio que existam outros modelos bacanas também. A gente colocou o Batman da semana porque nossa iteração é de uma semana, Vale a pena explicar isso, que a nossa iteração é de uma semana, mas seria o Batman da iteração. Você escolhe uma pessoa para ficar o tempo todo trabalhando com problemas que surjam no meio do sprint. Então, aquele cara, ele vai ser aborrecido o tempo todo mesmo, é difícil, o cara, é uma semana chata para ele, não é fácil, mas como a gente começou com métodos ágeis depois que já tinha um software em produção há bastante tempo, a gente tem bastante legado, e a parte de qualidade a gente foi melhorando depois. Só que existem problemas antigos, coisas que a gente precisa ir resolvendo, e que o planejamento, infelizmente, não é de acordo com o que a gente faz, Então surgem esses problemas e a gente tem que tratá-los, E nesse livro tem uma outra ideia legal, que seriam iterações diárias, Se existe a gente não tem feito isso, mas é uma outra dica legal. Se acontecer de ter muito problema, muita coisa que acontece de emergência durante a semana, ou durante o sprint, eles param e começam a fazer iterações diárias, faz um planejamento de manhã e faz uma retrospectiva à tarde, bem rápida, e trabalha nesses itens de urgência, a equipe inteira trabalhando numa iteração de emergência, no caso. Então isso é uma técnica legal também, quando você tem muito problema para resolver e quer atacar tudo de uma vez. No blog do Bardusco, do Danilo Bardusco, que é da Globo.com, ele colocou um post lá sobre uma palestra que ele deu no Agilidade na Prática, em Recife. Bem interessante. Ele fala que na prática o que importa são os valores. Então o pessoal adotando Scrum ou adotando métodos ágeis sem se preocupar muito, se preocupando muito com as práticas ao invés dos valores, ao invés da cultura, das mudanças culturais que acarretam nisso,
Ele diz que é muito fácil você explicar o Scrum para alguém, algum leigo no assunto, muito rápido, né? As práticas são simples, os papéis são poucos, e só que para você chegar num estado de hiperprodutividade, num estado mais avançado, é meio complexo, não é coisa fácil. E ele cita também alguns padrões, né? Alguns patterns, são 38 patterns que foram coletados para a utilização do Scrum. Prestar atenção nos valores, nos princípios é muito importante, porque as práticas na realidade do Scrum, do XP e de todas as metodologias, elas têm que estar alinhadas com aqueles princípios e valores do Manifesto Ágil. E na realidade, se a gente entende essas coisas, fica fácil adaptar, fica fácil mudar as práticas. Mas se a gente se atém às práticas em si e torna isso uma coisa rígida, acaba ficando uma coisa burra e que muitas vezes não vai realmente ser um processo eficiente, né? Então, na realidade, se a gente entende os princípios, entende os valores, a gente pode adaptar as práticas e a gente até entende melhor por que aquelas práticas existem, porque elas foram criadas, e aí que realmente você consegue, com as práticas, atingir os objetivos, né, alinhados aos princípios e valores do Manifesto Ágil. Teve um post legal no blog do Chapieski também, do Guilherme Chapieski, e ele fala dos 2 anos de adoção de métodos ágeis na Globo.com, as experiências que eles tiveram e as dificuldades. Claro, claro que existem muitas dificuldades. Eles tiveram um treinamento lá com o Boris Blogger. Eles achavam que seria muito fácil, mas depois de 2 anos eles viram que foi penoso mesmo, não foi tão rápido quanto eles pensavam que seria. E tiveram algumas coisas que ficaram complicadas e caóticas. Ele usou essa palavra, caóticas, né? Ele fala legal, achei um assunto legal, que ele fala sobre os livros que existem, né? Existem diversos livros falando sobre os métodos ágeis, sobre o Scrum, XP, as práticas, os princípios, os valores e tal. Só que para ele, na experiência dele, a gente sentiu um pouco disso também, é que na prática é que você vai pegar realmente o sentido do negócio, né? Não tem esse negócio de só pelo by the book e já tá beleza, já sai funcionando. A gente sempre sofre um pouco, né? E tem muita resistência com pessoas, inclusive, difícil lidar, não só com gerentes, chefes, tal, o próprio pessoal da equipe, para aceitar algumas ideias, é difícil, né? Tem gente que não se adapta, né? A gente teve até um caso assim, né, de pessoas que não se adaptam com esse modelo de métodos ágeis, de auto-organização. Tem gente que não consegue se organizar bem, né, sozinho. É meio complicado, isso vai depender muito assim, de pessoa para pessoa, e tem gente que realmente parece que, não é nem que não se adapta, parece que realmente não quer. Né? A gente conversa aí com o pessoal que também utiliza métodos ágeis e muita gente fala, olha, tem gente que a gente teve que realmente mandar embora, ou a pessoa saiu porque ela não quis se adaptar a essa forma de trabalho. Então é uma coisa complicada essa resistência das pessoas, mas por outro lado as pessoas que ficam realmente são as que têm mais vontade, são as que são mais motivadas, né? E as que realmente põem o negócio pra frente e que fazem as coisas melhorar e funcionar como devem funcionar. Ele fala pessoas bem intencionadas, pessoas comprometidas, pessoas que acreditam no seu trabalho, vão fazer aquilo funcionar. Que é aquela historinha do porco e da galinha do Scrum tão famosa, né? Que você quer realmente quem está comprometido. A equipe está comprometida, a equipe é o porco na historinha do Scrum, né? Mas então, para ser equipe tem que ser porco, tem que estar comprometido, né? Entendendo aí o contexto da história, né? Porque senão, para ser da equipe tem que ser porco, pode soar meio estranho aí. O Renato Willi, né? O Renato Willi da CIA Tecnologia aí, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá da CIA, são amigos nossos. Ele criou um vídeo muito bacana sobre Lean, né? Lean Software Development e tal. Ele criou uma versão em inglês, uma versão em português também. E ele fala que Lean pode ser encarado como uma filosofia, ele passa várias mensagens interessantes. Desperdício é tudo aquilo que não acrescenta valor ao que está se fazendo, é uma das coisas que ele cita, né? Então acredite no potencial das pessoas, desenvolva uma visão do todo. Vários recados que ele foi dando no videozinho que ele fez, vale muito a pena assistir. Tem o link aí no show notes, então são 4 minutinhos só, e é muito interessante, dá para ter uma visão geral da mensagem do Lean, da filosofia, daquilo que está por trás. O blog do Akita também, do akitaonrails.com,
um tópico, um off-topic lá, sobre Scrum. Ele fala assim: você não entende nada de Scrum, e eu também não, mas eu continuo estudando. Então aqui está um cara que quer procurar a fundo, quer saber as origens do que ele estuda, do que ele usa para trabalhar. Então, de métodos ágeis, ele começou há um tempo atrás a pesquisar, ir a fundo, e descobriu aqueles papers antigos do Scrum, e lá começou em 93, né, na ISO Corporation, nos Estados Unidos, com Jeff Sutherland. Depois teve uma palestra na UPS, lá em 95, com Ken Schwaber, que ele realmente formalizou o Scrum. Então ele foi atrás, foi lá tentar descobrir do que se tratava, né? E ele não aceita argumentos como o Kent Beck é um cara ferradão e tudo que ele disser tá valendo. Não, ele quer saber os porquês daquilo, né? De como funciona, por que funciona, para depois falar, para tentar entender melhor e saber trabalhar melhor com aquilo também. Então ele chegou em várias teorias, né, em várias coisas de onde os caras tiraram essa ideia de desenvolvimento ágil, de onde que veio tudo isso, surgiu do nada. Então ele começou a ir mais a fundo, tem até um vídeo lá, que é do próprio Jeff, né, Sutherland, que deu uma palestra no Google, o tempero que falta para a sua equipe de Scrum, algo assim, e ele chegou em várias teorias de onde surgiram, que tentam explicar o porquê desenvolvimento ágil funciona melhor. Ele fala que não basta seguir a receita à risca, né? Não é só você seguir uma receita de bolo lá que vai dar certo. Você tem que pesquisar, estudar, ir atrás, e ele incentiva bastante as pessoas a fazerem isso, né? É verdade. No blog da Local Web, na verdade eles fizeram ontem, né? Ontem que foi terça-feira, hoje é dia 18, né, de dezembro. Então eles fizeram no dia 17 de dezembro uma coisa muito bacana, um ato que eu nunca tinha visto uma empresa fazer antes, achei muito legal. Eles fizeram o dia do Gitorious, ou o Gitorious Day. O Gitorious, para quem não conhece, é um projeto open source muito semelhante com o GitHub. Porém, você pode instalar o Gitorious no ambiente da sua empresa e criar um ambiente, uma espécie de ambiente social para código-fonte e tal, para o repositório Git. E eles pegaram um dia inteiro para contribuir para a base de código do próprio Gitorious e melhorar o Gitorious. Então tem um branch, né? A gente deixou também o link aí para vocês no show note. Foram 12 desenvolvedores e foram problemas que eles mesmos, ao usar o Gitorious, sentiam coisas que estavam faltando. Uma coisa muito bacana que eu achei, eles fizeram aquele negócio parecido com o GitHub, de quando você tem um arquivo README no projeto, ele já mostra o conteúdo do arquivo README para você saber do que se trata aquele projeto. Então a Local Web também aí patrocinou para o pessoal pizza, refrigerante. E tem um videozinho do Daniel Cuquier, um abraço aí pro Daniel Cuquier, que ele mostra um pouquinho de como foi tudo isso. Parabéns então para a Local Web pela iniciativa, uma coisa muito bacana que tem que ser copiada, né, pelas outras empresas. Claro. Nessa semana surgiu também um artigo num blog legal do Mike Cohn, que ele é da Mountain Goat Software. Ele fala Make the Product Backlog Deep, é uma sigla, né, Deep, D-E-E-P. Ele fala que ele tem que ser detalhado apropriadamente, ou seja, histórias que não vão ser feitas tão cedo, não devem ser detalhadas agora, deixar para depois. Ele deve estar estimado o tempo todo, ele deve ser emergente, ou seja, assim que você vai aprendendo, você vai adicionando, removendo e repriorizando histórias, e tem que ser priorizado, tem que estar priorizado também de acordo com os itens de maior prioridade, de maior valor no topo. Valor de negócio, né? E para maximizar o valor que vai ser entregue. Então ele fez esse acrônimo DEEP, ficou legal em inglês, né? E realmente é como o Product Backlog deve ser. Eu achei um post interessante. DEEP, que também significaria aprofundado, né? Então é legal. Acho que tem meio que um trocadilho aí, deve ter sido de propósito que ele bolou isso aí nessa ordem específica. Os cursos de verão na USP, eles chamaram de Verão Ágil, né? São 3 cursos que vão acontecer agora em janeiro, que o pessoal da Agile Cop está organizando. Então tem o Alfredo Goldman, Fábio Con, são professores lá da USP, o Daírton Bassi, o Hugo, a Mariana, mais uma série de gente lá do Agile Cop. Tem um dos cursos, a Introdução a Métodos Ágeis, que vai acontecer do dia 18 ao dia 22 de janeiro, tem um valor de R$400. Tem o Desenvolvimento de Software de Qualidade através de testes automatizados, que vai ser do dia 1º de fevereiro ao dia 5 de fevereiro.
e também é o mesmo valor, R$400. E tem um laboratório de XP, Programação Extrema, que vai ser no dia 8 de fevereiro ao dia 12 de fevereiro de 2010, e são R$600. E todos eles vão acontecer de segunda a sexta, em uma semana, das 2 às 6 da tarde. Então quem estiver em São Paulo aí, uma ótima dica para entrar, conhecer mais sobre XP. O pessoal da USP, muito tempo já com isso, e sabe dizer muito melhor que a gente sobre XP, né? Na verdade, o pessoal que participa, que organiza lá o Encontro Ágil também, né, que é um evento que a BlueSoft vem patrocinando já no segundo ano agora, de 2009, foi a segunda vez. É um evento que a gente gosta muito, né? E o pessoal realmente tem muita experiência com desenvolvimento ágil. Eles vêm falando de desenvolvimento ágil há muito tempo, muito antes, né, de a maioria das empresas que hoje utilizam desenvolvimento ágil no Brasil estarem utilizando. Então tem o Fábio Com lá, tem o Adolfo, os professores são muito bons. O pessoal também do Dojo USP, o Hugo e a Mari, são pessoas que conhecem realmente bastante. Então um curso aí que a gente recomenda para vocês bastante participar. Eu agradeço por vocês terem assistido o nosso podcast, assistido ou ouvido, tem gente que pega a versão em áudio, né? Se vocês tiverem outras dicas de sites ou assuntos que a gente queira falar aqui, sugestões, feedback, por favor, entre em contato com a gente no e-mail podcast@bluesoft.com.br, e esperamos evoluindo, né, nessa ideia. Se você tiver alguma sugestão ou alguma pergunta referente a esse episódio, você pode deixar também um comentário, né, no post do blog.bluesoft.com.br, e a gente aguarda aí o feedback de vocês para que a gente possa falar sobre coisas que vocês tenham interesse e que possa ser uma coisa bacana. A ideia é a gente estar falando sempre, principalmente sobre as novidades no mundo do desenvolvimento ágil, mas isso a gente precisa da ajuda de vocês para que seja uma coisa realmente legal. Então a gente aguarda aí o feedback de todo mundo. Ok, obrigado.